Boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 28ª sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2010. Peço ao senhor vereador Salésio Kilcam que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força da minha vida. Malvestirem contra mim, para comeres as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu confiaria. É o tio Sen. Acho que Obrigada, vereador. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 27ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 2ª sessão legislativa, realizada no dia 6 de setembro de 2010, às 19 horas. Na sala das sessões compareceram os senhores vereadores: Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Adilson Derete, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcam e Steno Junques. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, a senhora Presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 26ª sessão ordinária de 2010. A Presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceira, a apresentação do projeto de lei de número 016/2010 autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares através da anulação de dotação do orçamento vigente e da outras providências. Quarto, a apresentação do projeto de lei de número 017/2010 altera a redação do artigo 10 da lei número 1684/2009 e da outras providências. Quinto, a apresentação do projeto de lei de número 018/2010 dispõe sobre alterações do PPA, Plano Plurianual e da outras providências. Sexto, a apresentação do projeto de resolução número 08/2010 dispõe sobre alteração da data da sessão ordinária do dia 27 de setembro e 4 do 11, 18 e 25 de outubro de 2010 e estabelece outras providências. A senhora Presidente colocou o projeto de resolução em discussão única. Fez uso da palavra o vereador Marcos Simão Henke e em votação única foi aprovada por unanimidade. Sétimo, leitura das correspondências recebidas. Oitava, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora Presidente colocou o projeto de lei de número 016/2010 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henke, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini e Rodrigo Praz. E em seguida a senhora Presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora Presidente colocou o projeto de lei de número 017/2010 em primeira discussão. Fez uso da palavra o senhor vereador Marcos Simão Henke. E em seguida a senhora Presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Décimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora Presidente colocou o projeto de lei número 018/2010 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Marcos Simão Henke e Rodrigo Praz. E em seguida a senhora Presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. 11º, requerimento verbal, de autoria do vereador Marcos Simão Henke, requereu que fosse colocado em segunda discussão e votação o projeto de lei número 016, 017 e 018/2010. A senhora Presidente colocou o requerimento em discussão única, que sem observação foi aprovado por unanimidade. 12º, com a concordância dos senhores vereadores, a senhora É o 13º? A Presidente colocou os projetos de lei de número 016, 17 e 18 de 2010 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, colocou os projetos em segunda e última votação, sendo aprovados por unanimidade. Para a senhora Presidente, declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na Secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única.
Coloco a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 019/2010. Projeto de lei de número 019, de 31 de agosto de 2010. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para 2011 e da outra providência. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, LRF, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011, compreendendo: primeiro, as prioridades e metas da administração pública municipal. Segundo, a organização e estrutura dos orçamentos. Terceiro, as diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações. Quarto, as disposições sobre a dívida pública municipal. Quinto, as disposições sobre despesa com pessoal. Sexto, as disposições sobre a alteração da legislação tributária. Sétimo, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2011 estão discriminadas no anexo demonstrativo 1 desta lei, em consonância com o plano plurianual para o período 2010-2013, com alterações e atualização dos valores das metas físicas e financeiras de acordo com o anexo 4º, anexos complementares, demonstrativo das metas fiscais, físicas e fiscais, por ações e demonstrativo 1, metas anuais dos demonstrativos da Lei nº 101/00, LRF. Parágrafo único. As prioridades e metas da administração pública municipal terão precedência na alocação dos recursos no projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro para 2011, respeitando as determinações constitucionais e legais sobre vinculação das receitas e das despesas orçamentárias. Artigo 3º. Será observado na programação da lei orçamentária anual o atendimento das despesas com o projeto em andamento, bem como aqueles referentes às despesas de conservação do patrimônio público municipal. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2011, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei, identificadas no anexo 4º, anexos complementares, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa. Capítulo 3. A organização e estrutura dos orçamentos. Artigo 5º. Para o efeito dessa lei, entende-se por: primeiro, programa ou instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos. 2. Ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado projeto, atividade ou operação especial. 3. Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental. 4º. Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta em produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental. 5º. Operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta em produto e não gera contraprestação direta sob forma de bens e serviços. 6º. Unidade orçamentária. O menor nível de classificação institucional agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional. 7º. Receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo. 8º. Execução física. A autorização para que o contrato realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço. 9º. Execução orçamentária. O empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar. 10º. Execução financeira. O pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos. Parágrafo 1º.
Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de projetos, atividades ou operações especiais, e essas com identificação da classificação institucional, funcional, programática, categoria, econômica, diagnóstica, situacional do programa, diretrizes, objetivos, metas físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da portaria STN número 340/2006 e 245/2007. E seus anexos e demais alterações. Parágrafo 2º. A categoria de programação de que trata o artigo 167, 6º da Constituição Federal, serão identificados por projetos, atividades ou operações especiais. Parágrafo 3º. A modalidade de aplicação identificada pelo Código 91, despesa intra-orçamentárias, serão programadas a fim de atender operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Portaria Interministerial número 678/05. Parágrafo 4º. A modalidade de aplicação identificada pelo Código 71, transferência e consórcio público, será programada a fim de atender as despesas com saúde realizadas através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMAVE. Portaria Interministerial número 678/05. E despesas com saneamento básico através do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico. Parágrafo 5º. As receitas decorrentes da operação intra-orçamentárias destinadas às despesas de órgãos, fundos, autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público Municipal serão identificadas pelas seguintes classificações a nível de categoria econômica. 1. 7.000 receitas correntes intra-orçamentárias. 2. Não sei se isso é 1.000, não. 800 receitas de capital intra-orçamentárias. Parágrafo 6º. A natureza de receita intra-orçamentária deve ser constituída substituindo-se o primeiro nível das categorias econômicas 1 e 2 pelos dígitos 7 e 8 para a receita infra-orçamentária, corrente e do capital, respectivamente, portaria STN 338/06. Artigo 6º. O orçamento para o exercício financeiro de 2010 abrangerá os poderes legislativo e executivo, suas autarquias e seus fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração organizacional da Prefeitura. Artigo 7º. A Lei Orçamentária para 2011 evidenciará as receitas e despesas de cada uma das unidades gestoras, identificadas com o Código da Destinação dos Recursos, especificando aquelas vinculadas a seus fundos e aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais e quanto à sua natureza por categoria econômica. Grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias MOG número 42/1999, Interministerial número 163/2001, SN número 212/01, 325/01, 519/01, 688/05, 869/05, 340/06 e seus anexos. 338/06, 406/06, 504/06, 245/27 e seus anexos e alterações posteriores na forma dos seguintes anexos. Primeiro, demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, anexo 1, Lei número 4.320/64. 2. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas, anexo 2, Lei 4.320/64. 3. Resumo geral das despesas segundo as categorias econômicas, anexo 2, Lei 4.320/64. 4. Demonstrativo da despesa por categoria econômica, grupos de natureza de despesa e modalidade de aplicação em cada unidade orçamentária, anexo 5º, Lei 4.320/64. 5º, Programa de Trabalho, anexo 6, Lei 4.320/64. 6º, Programa de Trabalho de Governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, anexo 7, Lei 4.320/64. 7º, demonstrativo da despesa por função, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, anexo 8, Lei 4.320/64. 8º, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com o recurso, anexo 8, Lei 4.320/64. 9º, quadro demonstrativo da despesa QDD por órgãos e funções, anexo 9, Lei 4.320/64. 10º,
Demonstrativo da evolução da receita conforme disposto no artigo 12 da LRF, demonstrativo da evolução às receitas, artigo 22, a linha 3, Lei 4.320/64. 11º, demonstrativo da despesa dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, demonstrativo da evolução às receitas, artigo 22, a linha 3, Lei 4.320/64. 12º, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita na forma estabelecida no artigo 14 da LRF, demonstrativo 7º LRF. 13º, demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, demonstrativo 8º LRF. 14º, demonstrativo da compatibilidade de programação dos orçamentos com as metas fiscais e físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, anexo 4º, demonstrativo complementares. 15º, demonstrativo da evolução da despesa no mínimo por categoria econômica conforme disposto no artigo 22 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. Demonstrativo da evolução das receitas, artigo 22, a linha 3, Lei 4.320/64. 16º, demonstrativo dos riscos fiscais considerados para 2011, anexo 7 LRF. 17º, demonstrativo da origem e aplicação dos recursos derivados da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público, demonstrativo 5º LRF. 18º, demonstrativo da origem e destinação dos recursos para 2010, demonstrativo da origem e destinação dos recursos. 19º, demonstrativo da apuração do resultado primário e nominal previsto para o exercício 2011, demonstrativos complementares de resultado nominal e primário LRF. Parágrafo único. O quadro demonstrativo da despesa QDD, de que trata o inciso 9º desse artigo, fixará a despesa ao nível de grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação conforme disposto na portaria SN número 163/2001 e suas alterações, admitido o remanejamento por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal dentro de cada órgão, para unidade orçamentária. Artigo 8º. A mensagem de encaminhamento de proposta orçamentária de que trata o artigo 22, parágrafo único 1 da Lei 4.320/64 conterá: primeiro, quadro demonstrativo da participação relativa de cada fonte na composição da receita total, princípio da transparência, artigo 48 da LRF. 2. Quadro demonstrativo dos tributos lançados e não arrecadados até 2009, identificando o estoque da dívida ativa, princípio da transparência, artigo 48 da LRF. 3. Quadro demonstrativo da evolução da despesa a nível de função e grupo de natureza da despesa do exercício de 2007 a 2009 e fixada para 2010 e 2011, princípio da transparência, artigo 48 da LRF. 4. Quadro demonstrativo da despesa por unidade orçamentária e sua participação relativa, princípio da transparência, artigo 48 da LRF. 5. Quadro demonstrativo da evolução das receitas correntes líquidas, despesas com pessoal e seu percentual de comprometimento de 2007 a 2009, artigo 20 e artigo 48 da LRF. 6. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, artigo 212 da CF e artigo 60 dos ADCT. 7. Demonstrativo da origem e destinação dos recursos destinados a ações públicas de saúde, artigo 67 dos ADCT. 8. Demonstrativo da composição do ativo e passivo financeiro, posição em 31/7/2009, princípio da transparência, artigo 48 da LRF. 9. Quadro demonstrativo do saldo da dívida fundada por contrato em 2008, 2009 e 2010, princípio da transparência, artigo 48 da LRF. Capítulo 4. Das diretrizes, a elaboração e execução do orçamento do município. Artigo 9. Os orçamentos para o exercício 2011 e as suas execuções obedecerão, entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os poderes legislativo e executivo, suas autarquias e seus fundos. Artigo 1º, parágrafo 1º, 4º, a linha 1A, 50, linha 1 e 48 da LRF. Artigo 10. Os fundos municipais terão suas receitas especificadas no orçamento da receita da unidade gestora central, exceto as transferências de outras esferas de governo, cuja arrecadação será efetuada diretamente nos fundos e essas, por sua vez, vinculadas às despesas relacionadas à sua
objetivos identificados em planos de aplicação representados na planilha de despesas referidas no inciso 9º do artigo 8º desta lei, QDD. Parágrafo 1º. Os fundos municipais serão gerenciados pelo prefeito municipal, podendo, por sua manifestação formal, serem delegados a servidor municipal. Parágrafo 2º. A movimentação orçamentária e financeira das contas dos fundos municipais deverão ser demonstradas também em balancetes apartados da unidade gestora central, quando a gestão for delegada pelo prefeito municipal a seu servidor. Artigo 11. Os estudos para definição dos orçamentos da Receita para 2011 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e sua evolução nos últimos 3 exercícios. Artigo 12 da LRF. Parágrafo único. Até 30 dias antes do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Artigo 12, parágrafo 3º da LRF. Artigo 12. Se a receita estimada para 2011 comprovadamente não atender aos dispostos no artigo anterior, quanto aos estudos e estimativas, o Poder Legislativo, quando da discussão da proposta orçamentária, poderá solicitar do Poder Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa. Artigo 13. Na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional, sustentações financeiras, no montante necessários, observada a destinação de recursos nas seguintes dotações abaixo. Artigo 9º da LRF. 1. Despesa com contratos de terceirização de serviços de assessorias, consultoria, divulgação, serviços técnicos especializados, subvenções sociais a entidades privadas e outros serviços de terceiros não essenciais ou emergenciais. 2. Contratação de pessoal em caráter temporário ou comissionado, serviços extraordinários e gratificações. 3. Contrapartida para projetos ou atividades vinculadas aos recursos oriundos de fontes extraordinárias, como os convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. 4. Obras em geral, desde que ainda não iniciadas. 5. Dotações para combustíveis destinados à frota de veículos dos setores de transporte, obras, serviços públicos e agricultura. 6. Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades. Parágrafo único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para a implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior da unidade gestora, observada a vinculação da destinação dos recursos. Artigo 14º. A compensação de que trata o artigo 17, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101, de 1º de maio de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento de margem líquida de expansão prevista no demonstrativo 8º da LRF desta lei. Artigo 15º. Constitui riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do município, aqueles constantes no anexo 7º da LRF dessa lei, artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. Parágrafo 1º. Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recurso da reserva de contingência e também, se houver do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício 2009, além da limitação de empenho previsto no artigo 13. Parágrafo 2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará projeto de lei ao Poder Legislativo propondo anulação dos recursos ordinários alocados para investimentos desde que não comprometidos. Artigo 16º. Os orçamentos para o exercício 2011 destinarão recursos para a reserva de contingência não superiores a 5% percentuais das receitas correntes líquidas previstas para o mesmo exercício ART, 5º, a linha 3 da LRF, e serão constituídos exclusivamente de recursos de destinação 00 ordinários do orçamento fiscal. Parágrafo único. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme disposto na portaria MPO número 42/99, artigo 5º, portaria SPN número 163/2001, artigo 8º, e demonstrativo dos riscos fiscais no anexo 7º desta lei, artigo 5º,
a linha 3B da LRF. Artigo 17. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual, artigo 5º, parágrafo 5º da LRF. Artigo 18. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual o desdobramento da receita prevista em métodos bimestrais da arrecadação e programação financeira das receitas e despesa e cronograma de execução mensal para suas unidades gestoras, considerando nessas eventuais déficits financeiros apurados nos balanços patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio da Caixa, artigo 8º, 9º e 13 da LRF. Artigo 19. Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2011, com dotações vinculadas à destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido, artigo 8º, parágrafo único de 50, a linha 1 da LRF. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3 da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação dos recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais conforme a exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e artigo 50, linha 1 da LRF. Parágrafo 2º. Na Lei Orçamentária Anual, os orçamentos da receita e das despesas identificarão com codificação adequada a cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle de execução observe o disposto no capítulo deste artigo, artigo 8º, parágrafo único e artigo 50, linha 1 da LRF. Artigo 20. A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2011 não será considerada para o efeito de cálculo do orçamento da receita, artigo 4º, parágrafo 2º, 5º e artigo 14, linha 1 da LRF. Artigo 21. A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica, artigo 4º, a linha 1, F e 26 da LRF. Parágrafo único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 60 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo Serviço de Contabilidade, artigo 70, parágrafo único da CS. Artigo 22. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário e financeiro de declaração de ordenador de despesas de que trata o artigo 16, itens 1 e 2, da Lei Complementar nº 101/2000, deverão ser inseridos no processo que abriga as outras da licitação ou de sua dispensa para inexigibilidade. Parágrafo único. Para efeito do disposto nos artigos 16, parágrafo 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2011, em cada evento, não exceda 10% percentuais do valor do orçamento do exercício anterior. Artigo 23. As obras em andamento e conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação dos recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. Artigo 45 da LRF. Parágrafo único. As obras em andamento e os custos programados para a conservação do patrimônio público extraídas do relatório sobre projeto em execução e a executar, de que trata o artigo 3º da INTCE, número 02/2001, estão demonstrados no relatório sobre projeto em execução e despesa com conservação do patrimônio público desta lei, artigo 45, parágrafo único da LRF. Artigo 24. Despesas de competência de outros entes de federação só serão assumidos pela administração municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária, artigo 62 da LRF. Parágrafo único. A cessão de pessoal só será feita com custos para o ente de destino, exceto se comprovadamente não caracterizar desvio de finalidade e autorizados em lei específica e convênio firmado. Artigo 25. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2010 a preços correntes. Artigo 26.
A execução do orçamento da despesa obedecerá, dentro de cada programa, projeto, atividade ou operações especiais, a dotação fixada para cada grupo de natureza de despesas para a modalidade de aplicação, com a apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a portaria, STN número 163/2001 e suas alterações. Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários dentro do mesmo grupo de natureza de despesa para a modalidade de aplicação ou de um grupo de natureza de despesa para a modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto ou atividade do orçamento, poderá ser feita por decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 67, 6º da CF. Artigo 27. Durante a execução orçamentária de 2011, o Executivo Municipal, autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras, na forma de decreto especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício 2011 e constantes desta lei e alterações. Artigo 167, 1 da CF. Artigo 28. Os programas priorizados por esta lei, extraídas do plano plurianual, conforme demonstrativo da compatibilização das metas de despesa, anexo 1 e contemplados na lei orçamentária para 2011, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e janeiro, de modo a acompanhar o cumprimento de seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. Artigo 4º, 1e e 9º, parágrafo 4º da LRF. Parágrafo único. Fica o Poder Legislativo responsável pela convocação da audiência pública de que trata o capítulo do presente artigo. Artigo 29. Para fins do disposto no artigo 65, parágrafo 8 da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de grupo de natureza de despesa em categoria de programação ou elevação de crédito orçamentário fixado na lei orçamentária para cada grupo de natureza de despesa para a modalidade de aplicação, excluído desde o último remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. Capítulo 5º. Das disposições sobre a dívida pública municipal. Artigo 30. A lei orçamentária em 2011 poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito para atendimento às despesas de capital, observado o limite de endividamento de 20% da receita corrente líquida apurada até o segundo mês imediatamente anterior à assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF, artigo 30, 31 e 32 da LRF. Artigo 31. Ultrapassado o limite de endividamento definido no artigo 30 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no artigo 13 desta lei, artigo 31, parágrafo 1º, a linha 2 da LRF. Capítulo 6. Das disposições sobre despesa com pessoal. Artigo 32. Os poderes executivo e legislativo municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, redenominar cargos, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, concederem a revisão geral anual, conceder vantagens, admitir pessoal em caráter efetivo ou temporário, na forma da lei, bem como nomear servidores para provimento de cargos em comissão, observados os limites e as regras da LRF. Artigo 69, parágrafo 1º, a linha 2 da SF. Parágrafo 1º. Os recursos para as despesas decorrentes deste ato deverão estar previstos na Lei de Orçamento para 2011 ou em créditos adicionais. Parágrafo 2º. A revisão geral anual ou reposição deverá ser realizada de acordo com o artigo 68 da Lei nº 1570/2007 e suas alterações. Artigo 33. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando a despesa com pessoal exceder a 95% do limite estabelecido no artigo 20, a linha 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, parágrafo único, 5º da LRF. Artigo 34. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF, artigo 19 e 20 da LRF. Primeiro, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. 2. Eliminação nas despesas com horas extras. 3. Eliminação de vantagens não incorporáveis concedidas aos servidores. 4. Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão.
Artigo 35. Para efeito dessa lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, parágrafo 1º da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no plano de cargos da administração municipal, ou ainda atividades próprias da administração pública municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade de contratado ou de terceiros. Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade de contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituições de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o 34, outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização. Capítulo 7. Das disposições sobre alteração da legislação tributária. Artigo 36. O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vista a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da Receita, a serem objeto de estudos ou seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes, artigo 14 da LRF. Artigo 37. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa a partir do vencimento da última parcela são passíveis à execução fiscal ainda no exercício de seu lançamento ou no máximo no exercício subsequente ao do lançamento até novo lançamento dos tributos da competência seguinte. Os tributos cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário e cujas tentativas de cobrança administrativa, no mínimo de 2, além de oferecer programa de anistia para estimular a cobrança, poderão ser cancelados, bem como aqueles considerados inexequíveis judicialmente mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita, para o efeito do disposto no artigo 14 da LRF e artigo 14, parágrafo 3º da LRF. Artigo 38. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento da Receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período da despesa em valor equivalente. Artigo 14, parágrafo 2º da LRF. Artigo 39. O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei, promoverá atualizações e alterações no Código Tributário Municipal, bem como deverá manter atualizado permanentemente, através do sistema informatizado, o cadastro imobiliário de todos os contribuintes do município, além de manter disponíveis todas as informações cadastrais tributárias e de benefício dos contribuintes beneficiados com o disposto no artigo 36 e 37. Parágrafo único. Ficam proibidos de contratar, fornecer ou receber incentivos ou benefícios de qualquer natureza ou os contribuintes em débito com a Fazenda Municipal, enquanto este perdurar, incluindo aqueles beneficiados com o disposto no artigo 37, pelo prazo de 5 anos a contar do cancelamento do débito. Capítulo 8 das Disposições Gerais. Artigo 40. O Poder Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que apreciará e a devolverá para a ascensão até o dia 15 de 12 de 2010. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no capítulo deste artigo. Parágrafo 2º. Se a lei orçamentária anual não for devolvida para a sanção até o início do exercício financeiro de 2011, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo. Artigo 41. Ficam autorizadas alterações ou atualizações dos valores das metas físicas e financeiras dos programas e ações, funções e subfunções do Plano Plurianual 2010 para 2013, bem como os valores e classificações das metas de receita e despesa das fontes e destinações de recursos das receitas e despesas para o exercício de 2011. Artigo 42. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos motivado por insuficiência de tesouraria, conforme disposto no artigo 117 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Artigo 43.
Os créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por ato do prefeito municipal. Artigo 44. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, com a devida homologação do Poder Legislativo para a realização de obras ou serviços de competência do município ou não durante o exercício 2010. Artigo 45. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 31 de agosto de 2010. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Rio do Campo, 31 de agosto de 2010. Ofício GPM número 222/2010. Mensagem. Senhora Presidente e senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício 2011 e da outras providências. Em obediência à Constituição Federal e leis complementares após o planejamento das ações governamentais através da PPA 2010-2013, estamos encaminhando o projeto em tela que determina as diretrizes para o orçamento de 2011. Diante do exposto, cabe ao Poder Executivo Municipal, em conjunto com a população, definir as prioridades extraídas do planejamento dos 4 anos PPA 2010-2013 para organizar o orçamento do exercício 2011. Como é de conhecimento dos senhores a importância e relevância desse projeto, solicitamos que apreciem e procedam à sua votação. Rio do Campo, 31 de agosto de 2010, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Repasso o projeto para análise das comissões permanentes. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 20/2010. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Projeto de lei de número 20, de 2 de setembro de 2010. Altera a redação do artigo 9º e 13 da lei número 1646, de 28/10 de 2008, e da outras providências. Antônio Pereira, Prefeito Municipal de Rio do Campo, usando de suas atribuições legais, faço saber a todos os habitantes do município de Rio do Campo que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o inciso 3, parágrafo 1º e parágrafo 5º do artigo 13, e acrescenta o inciso 5, ao artigo 9º da Lei 1646, de 28 de outubro de 2008, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. 1, 2, 3. A contribuição previdenciária de caráter compulsório de todos os órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 14,05%, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, em disponibilidade remunerada, inativos e pensionistas, nos termos do inciso 1 e 2, acrescidos de eventual recuperação de passivo atuarial. Parágrafo 1º. Adicionalmente, a contribuição de que trata o artigo 3, desse artigo, o Poder Executivo, Legislativo e entidades de administração indireta e funcional, a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, contribuirão com percentuais de acordo com o constante na tabela abaixo. Custeio em porcentagem. Então, eu vou ler aqui: vigência, normal, que é servidor empregador, especial empregador, total. 2011, servidor 11%, empregador 14,05%, especial empregador 16,05%, total 41,10%. 2012, em servidor 11%, empregador 14,05% e empregador 17,15%, total 42,20%. 2013, servidor 11%, empregador 14,05%, especial empregador 18,25%, total 43,30%. 2014, servidor 11%, empregador 14,05%, especial empregador 19,35%, total 44,40%. 2015, servidor 11%,
Empregador, 14,05%. E especial empregador, 20,45%. Total, 45,50%. 2016. Acho que só vamos ler o especial empregador, né? Que o pessoal vai entender. É só o que muda, né? 21,55%, total 46,6%. 2017, 22,65%, total 47,7%. 2018, 23,65%, total 48,80%. 2019, 24,85%, total 49,90%. 2020, 25,95%, total de 51%. 2021, 27,005%, total de 52,10%. 2022, 28,05%, total de 53,10%. 2023, 29,05%, total de 54,10%. 2024 a 2040, 30,05%, total de 55,10%. Parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º, parágrafo 5º. O valor da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será de 1,5% do valor total das remunerações pagas aos servidores ativos, inativos e pensionistas no ano anterior. Artigo 9º. 1, 2, 3, 4. 5º. Pelo casamento ou união estável do pensionista. 6º. O pensionista que deixar de apresentar até 31 de dezembro de cada ano declaração de próprio punho de que não adquiriu união estável. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 2 de setembro de 2010. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 224/GP/2010. Assunto: mensagem ao projeto de lei número 020/2010. Senhora Presidente, senhores vereadores, saudando-os cordialmente, enviamos a Vossa Excelência para análise e votação o projeto de lei número 20 de 2 de setembro de 2010, que altera a redação do artigo 9º e 13 da lei número 1646/2009. Se faz necessária a aprovação do presente projeto da lei para que possamos adequar a legislação da Previdência Municipal de acordo com as disposições constitucionais e legislação federal. Levamos o projeto de lei conexo a este para a devida avaliação dos excelentíssimos vereadores. Aguardamos sua aprovação dentro dos transcursos legais e regimentais desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 2 de setembro de 2010. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 67/2010, de autoria do vereador Seno Juncos. Indicação de número 67/2010, de 20 de setembro de 2010. A excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Senhora Presidente, os vereadores que subscrevem apresentam o requer que depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhado ao Prefeito Municipal a seguinte indicação. Solicita ao Poder Executivo Municipal a possibilidade de calçar a rua Avenida Tiradentes do trecho da Secretaria da Educação até o Cemitério Municipal e a rua 29 de dezembro até a Praça Jardim Bela Vista, Coab. Justificativa. Tendo em vista que é a segunda maior rua do município, onde acontece um tráfego maior de veículos e da população riocampense, e até mesmo pessoas de fora trafegam por esse trecho, além de residirem muitos moradores, sendo de muita importância ser calçada, e dias de tempo bom tem excesso de muita poeira. Seno Juncos, vereador. Coloco a indicação de número 67/2010 em discussão única. Vereador Seno. Eu fiz essa indicação, então, essencialmente a pedido da população. A gente tem recebido muitas pessoas, principalmente por esses dias, reclamando, contando a poeira
iniciante nesse trecho. Alô? Alô? Então, essa invitação a gente fez porque, principalmente por esses dias, né, por ocasião dessa estiagem, o pessoal tem reclamado muito, sofreu muito com a questão da poeira, e também não só nesse extremo, mas também no outro extremo, quando dias chuvosos, né, é uma avenida, uma rua, né, que traz muita dificuldade para a população. Então, aquele trecho ali da Secretaria de Educação até no cemitério municipal, nós já tínhamos em outro momento feito indicação, inclusive quando fomos a Brasília levamos ofício a gabinete de deputados, que nos prometeram de dar um aval, mas também não se conseguiu nada nesse sentido, né? Em vista de que é um pedacinho, é pouco, não é muito, e é um trecho aí da praça que é muito frequentada mesmo, principalmente em função do cemitério municipal, em função do modo esportivo. Ali agrega uma série de situações diferentes onde há um tráfego bastante intenso, e a chegada do povo no município pode-se dizer que se dá principalmente por aí, por ocasião de festa de CTG, ocasião de alguma promoção feita ali pelo clube de motoqueiros, enfim, uma série de diferentes, né, onde proporciona então a chegada das pessoas no município por esse trecho. Então, além de ficar mais organizado, né, então viria a beneficiar as pessoas também que moram à margem dessa rua e assim por diante. E o outro trecho, que também é de muita importância e tem muita população, é esse trecho da Rua 29, que passa em frente ao cartório e sobe até lá no final, onde tem muitas pessoas que moram aí nesse trajeto, inclusive as pessoas que vão para o Ribeirão Caçador, Serrinha e assim por diante. Então o tráfego ali é muito intenso, grande mesmo, né? E em vista de que é a segunda rua maior do município, eu acho que merece uma atenção um pouquinho especial, porque as ruas secundárias aí da praça estão sendo calçadas, ruas talvez que não seria tão importante quanto essa que eu cito. Eu acho que é uma rua que tem muito mais tráfego do que qualquer outra rua que está sendo calçada. Então, a gente está em nome da população fazendo então esse pedido, essa solicitação, junto ao Poder Executivo, para que seja vista então a possibilidade de pelo menos uma parte, se não conseguir tudo, mas pelo menos aquele pedacinho lá próximo ao modo esportivo, e bem como também ao menos um pedaço aqui para cima no muro, né, que tenha então a possibilidade de fazer esse calçamento, né? O pessoal daí dessa redondeza se prontificou até, se preciso, fazer um abaixo assinado, alguma coisa nesse sentido, para reforçar, para realmente justificar que é de importância. Então, essencialmente um pedido da grande maioria que tem sofrido muito com essa questão. Então a gente pede à presidente, não é, para que leve junto ao prefeito essa solicitação e que seja visto com carinho então essa questão, porque acredito que, se for possível, o povo realmente agradece essa boa ação. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Marcos. Bom, acho bem lembrado pelo vereador Seno. Também já fui cobrado até para ver se podia fazer uma indicação, uma coisa. Daí eu disse até que nessa semana eu ia talvez fazer, mas eu não sabia que o vereador Seno ia fazer. Mas é bem válido ali caçar pelo menos um pedaço, como diz o vereador. Desculpe. E ali a maioria do pessoal que sai do caçador, da Coab, e vai pro, como diz o vereador, vai para o CTG, vai até ali para a educação. Então acho que ali é bem um trecho que bem
Não digo assim até na quadra, porque não vai ser assim de um ano para fazer até lá, mas o principal é aqui na subida e até fosse até na ponte. Então, eu sou a favor da indicação do vereador. Continua em discussão. Vereador Adilson. Quando se fala em rua, a gente tem que dar toda a atenção, porque a gente tem que valorizar, porque é o contribuinte, é as pessoas que automaticamente estão passeando, estão usando para o seu trabalho no dia a dia. E todo mundo gosta de andar confortavelmente, até para andar com carro, como também a pé. Então nada que mais justo de que ter essas ruas por coberto, em questão aí de um asfalto ou um calçamento. Mas só quero ajudar a lembrar aqui ao vereador Seno, que eu sei que isso na época passada, e não faz muito tempo, era uma cobrança muito grande do vereador Raimundo Valdes, que pedia essa situação, que fizesse esse pedido. E ele caracterizou isso, está aqui o Vanim, que sabe bem disso, na gestão passada, que o João Matos, então deputado federal hoje, na época pedido, ele tinha esse compromisso de fazer esse calçamento dessa final da avenida até o cemitério. Então temos aí hoje o vereador Alex, um representante aí do partido. Eu acho que nada que mais justo, vereador, cobrar isso do deputado, até porque ele é deputado federal hoje. E ele prometeu aí para a comunidade isso aí, deixou por esquecido. E na época o Raimundo brigava muito e ele se comprometeu então de dar essa finalização. Mas é assim, política é momento, talvez isso passou despercebido, mas se fosse relembrar, porque você tem contato, você tem aí junto, hoje correndo outros companheiros, que tem o Peninha junto, mas o município em si agradece, as pessoas agradecem, Isso eu me lembro porque foi através do Raimundo que batalhava, e o João Mão se compatibiliza, com essa promoção e deixar esse nosso cemitério e módulo esportivo, que a gente tem um campo que todo dia vê pessoas andando lá. Acho que é um módulo que necessita de um melhor tráfego, porque todo dia tem pessoas que vão lá para o seu lazer, levar seus filhos, ver seus entes queridos. Então acho que está faltando um pouquinho mais talvez de vontade dos maiores. Será isso, presidente. Continua em discussão. Bem, eu quero também deixar aqui o meu parecer. Eu acho que foi muito feliz o vereador Seno com essa indicação. Eu fui uma das pessoas que, como presidente dessa casa, levei a Brasília o pedido já em mãos de um dos nossos deputados lá, mas muito em cima do horário, quando a gente fez a viagem a Brasília, já muito em cima do período eleitoral, então também a gente não conseguiu, só consegui o empenho de 136 mil que vai servir para o calçamento para as calçadas, passeio público das ruas que serão calçadas agora, mas com certeza a gente vai estar batalhando todos nós juntos, vereadores independentes de partido, porque o nosso objetivo aqui é conseguir recursos para o município para estar ajudando a população. Com certeza eu sou favorável. Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Leitura das correspondências recebidas. Prefeitura Municipal do Rio do Campo. Ofício Administração 230/2010. Rio do Campo, 10/9/2010. Senhora Presidente, venho através desse encaminhar a esta Casa Legislativa os balancetes mensais de julho de 2010 das entidades Prefeitura Municipal e Fundo de Saúde, compostos nos anexos exigidos por lei, além dos extratos bancários, relatórios de empenhos emitidos, cópia das notas de empenhos, subempenhos, despesas extras, restos e ordens de pagamento. Ao ensejo, renovo o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. A Excelentíssima Senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlim. UCAV, União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul, 13 de setembro de 2010. Edital de convocação. Yara Marisa Bonin, Presidente da União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca, pelo presente edital, os senhores vereadores associados ao UCAV, o presidente da AMAV e os servidores das câmaras municipais para a Assembleia Geral da UCAV, a realizar-se no dia 25 de setembro, tendo como local a Associação Desportiva Recreativa Industrial REX, situada à Rua Duque de Caxias, Centro, no município de Braço do Trombudo, Santa Catarina,
com início marcado para as 9 horas em primeira convocação ou 30 minutos após, em segunda convocação com qualquer número de associados para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte: 9 horas e 30 minutos, abertura da Assembleia. 10 horas, apresentação e deliberações de moções. 10 horas e 30 minutos, palestra, motivação para o melhor desempenho da função de vereador, pautada na honestidade e fidelidade à sociedade. Ministrada pelo palestrante Ainor Lotério. 11 horas e 30 minutos, palavra livre. 12 horas, encerramento e almoço. Estamos empenhados para fazer uma UCAV forte e representativa. Sua participação é fundamental. Não deixe de comparecer. Yara Marisa Bonin, presidente da UCAV. Rio do Campo, 15 de setembro de 2010. Excelentíssima Senhora Aparecida de Fátima Capitano Garlini. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, FHIS, tem a honra de convidar Vossa Excelência e demais vereadores para participarem da segunda audiência pública a ser realizada nas dependências da Câmara de Vereadores no dia 23 de setembro de 2010, às 14 horas. Contamos com a presença para que juntos façamos desse evento um grande momento. Atenciosamente, Isolete Kirchner, presidente da FHIS. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 20/2010 em primeira discussão. Vereador Marcos. Isso aqui já foi, o projeto foi discutido ali na outra sala, que veio o Darcy explicar para nós como é que funciona. Isso é mais uma alteração, uma redação que tem ali também. Então acho que foi bem explicado ali, que é um débito que já vem desde 2004, 2005 e até 2040 tem que ser regularizado. Então ainda bem que tem 30 anos para regularizar, então um pouquinho por ano tem que ser depositado, mas e não muda também nada dos funcionários. Então os funcionários vão estar no 11%, como foi, o vereador já leu ali, e daí só altera do empregador. E hoje era 12,7%, vai para 14, R$12,07, vai para R$14,05. Então ali já começa a alterar a partir de agora, depois vai indo para frente. Então acho que assim, como foi discutido ali, já a maior parte já entenderam. Só para, como o Jair também explicou ali, esse outro aqui que era 2% até 2005, daí abaixaram para 1%, agora tem que alterar de novo para 1,5%, porque senão aí não vai dar dinheiro que chega para pagar os funcionários. Então, eu sou a favor do projeto. Continua em discussão. Vereador Rodrigo. Como já foi comentado, o vereador Marcos também estava falando, isso é para cobrir, né, um déficit, às vezes até um erro, né, de administrações anteriores. Foi de 92 para cá, né, pelo que o Darcy falou. Então, esse dinheiro já deveria estar no fundo, mas com certeza foi bem usado no município também, foi para fazer obras para a população. Então a gente vê que hoje, às vezes, um erro de administrações passadas vai se refletir até 40 anos, né, até 2040, em 30 anos aí para nós, para estar regularizando. Então, futuras gestões aí vão estar sendo prejudicadas, né, por essa, não sei, talvez um erro, pela não contribuição, né, do valor correto. Então, a gente vê assim que nem o vereador Marcos falou, ainda que temos 30 anos para corrigir isso, mas deverá ser corrigido, né? Então, e as outras alterações ali, aquela de 1,5% ali para administração, a taxa de administração, então, como era 2%, veio para 1%, segundo eles não está dando recurso suficiente, então a gente também é favorável. E também as outras questões são só questões legais aí que está sendo acrescentado, né, para questão de união estável. Então a gente também é a favor do projeto. Continua em discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Deixo agora a palavra livre aos senhores vereadores.
Vereador Antônio Carlos. Quero cumprimentar o presidente, nominar os demais vereadores, nosso amigo Vaninho. Na última sessão, o presidente até nem ouvi a palavra livre porque estava meio rouco, não podia quase nem falar. Então aqui eu quero só deixar uma mensagem, gravar nessa casa, que graças a Deus nós tivemos uma festa muito bonita na nossa comunidade Rua Azul. A gente só tem a agradecer tanto os vereadores, o povo em geral, né, que participou, o pessoal da comunidade, que com doação ajudaram muito, né, para chegar a esse objetivo, nós poder construir um salão daquele porte na nossa comunidade. A Prefeitura Municipal, o prefeito, o senhor João, o secretário, mediu esforço, né, para ajudar, para a gente ter uma terraplanagem, né, e um estacionamento adequado. Então, eu sou uma pessoa que vem aqui muitas vezes criticar, mas também quando é contribuído e é feito um trabalho, também sei elogiar. Então, acho que eu fiquei muito grato, né? Fui muito bem recebido, muito bem, me fugiu a palavra agora. No final das contas, foi muito bem, tudo que eu pedi, consegui, chegamos no objetivo, né? Então, eu sei que essa festa do arroz Nascendo do Vale foi uma festa que nasceu lá na comunidade Rua Azul, na associação, e veio para ficar e vai marcar, né? Então, com certeza, a gente agradece todo mundo que participou, desde doação até na própria festa, foi um sucesso. E eu vejo que nosso município do Campo, se nós começarmos a se unirem e pensar um pouco diferente, talvez, do que o passado, dá para fazer diferença. Também quero parabenizar aqui no dia 7 de setembro, porque vi que teve ano que ficou sem desfile, sem homenagem, e vocês mesmos são prova disso, que viram que nesse dia 7 de setembro estava bonito, todo mundo gostou, todo mundo participou, até com as pessoas da fanfarra, que já eram pessoas que tocavam no passado, né, que nem o Nilson, o Nelson, o Celei e mais gente, então foi uma coisa bonita. Então acho que está resgatando algo que estava se perdendo no município. Então eu vejo que nós temos que se unir. Está aqui mais um exemplo ao Lembairo. Eu sei que talvez não vai ser do grande porte, né, já foi feito, já aconteceu, mas tudo é o início. A gente já comentou, a gente tem comentado de volta de semana, o pessoal tão animado, tão contente, né? Mesmo que talvez tenha pouco recurso, mas dá para fazer a diferença. Vocês viram aí também na abertura, né? O vereador estava presente. Eu acho que é por aí. Nós temos um caminho. Quando tem coisa para se criticar, tem que se criticar, mas quando está dando certo, tem que se elogiar também. E eu acho que o vereador Senna também está certo. Essa indicação que ele fez aí, Senna, eu vejo que é de grande valia, do meu ponto de vista. Mas que bom e que bonito se nós se unissemos e conseguíssemos fazer essa avenida em um asfalto. Porque tem na rua principal e essa seria a segunda rua principal até no CTG. Eu acho que se nós cobrar cada um fazer a sua parte, nós chegamos no objetivo. Seria isso, obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Senna. Meus cumprimentos à presidente desta casa, em nome dela quero cumprimentar os colegas vereadores, Boninho, ex-vereador. E eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpas por Alemão, né, que a gente não pôde participar lá na festa, mas de certa forma a gente contribuiu também com as rifas, enfim, né, porque naquele final de semana nós tivemos problema, a minha esposa teve aborto e tal, né, então a gente, em função disso, não pôde participar, foi uma pena. Eu era padrinho também de candidatos lá da comunidade, né, eu fico sentido não poder ter ido lá, só para esclarecer, né, Alemão, a vontade era ter ido, mas de outra forma a gente tem colaborado também. Parabéns para vocês todos lá da comunidade, CPC e todas as pessoas envolvidas, né? Porque realmente eu passei por lá e estive averiguando lá, ficou muito bonito. Ficou bonito mesmo, né? Eu acho que isso demonstra que quando todos se unirem, não tem quem segura. Eu acho que assim, na comunidade deveria ser sempre, né? Quando se tratar de buscar alguma coisa, todo mundo pegar junto. Essa indicação que eu fiz antes também,
importância aquilo que o vereador Adilson colocou ali, né? O vereador Alex, de repente, tem um canal aberto, qualquer outro vereador que tem seu representante, porque cada um de nós tem sempre um deputado que nós apoiamos e que a gente mantém um canal aberto. Eu acho que essa é a válvula de escape que a gente pode estar usando para forçar a barra e defender a nossa população. O interesse nosso, porque nós estamos inseridos também, eu acho que tudo que vem de bom valoriza aquilo que é nosso, a nossa propriedade, enfim, a nossa gente. Eu acho que é dessa maneira que a gente pode estar contribuindo como vereador e até mesmo como pessoa física também, né? Eu venho nessa tribuna aqui para fazer duas citações aqui, duas referências a indicações já feitas anteriormente. A primeira, senhora presidente, eu tenho feito uma indicação nessa casa aí, foi com relação à questão do plano de carreira do magistério. O pessoal está me cobrando, porque a gente convive com os professores, né? Eles estão me cobrando aquela questão lá, que eu tenho entrado com aquela indicação solicitando junto à Secretaria Municipal de Educação e junto ao Executivo como um todo, né? A questão da licença, aliás, da regência, né? Para que as pessoas ganhem um percentual melhor e quando pegam licença que essa regência seja realmente garantida também, né? E junto nesse pacote também a questão dos 6 meses de gestação da mulher professora, né? Que de 4 passar para 6, aquilo que a gente já tinha encaminhado nessa casa. Então eu volto novamente a enfatizar, não vou esquecer dessa pauta enquanto eu não tiver uma resposta. Eu sou muito insistente nesse sentido, eu preciso saber um sim ou não, porque daí, tendo um sim ou um não, eu posso levar até o pessoal que solicitou. Então está devendo uma resposta, né? E a gente é cobrado. Então a gente não pode deixar que as coisas fiquem assim. A gente precisa de uma resposta para que a gente possa realmente fazer jus ao pedido que foi encaminhado, né? E outra questão também, que já me sinto até mal de estar falando aqui nessa casa, é a nossa LBA, né? Acho que virou numa novela, né? Esses equipamentos, não sei se a presidente está sabendo alguma coisa, o vereador Adilson, que já é mais da área, né? Soube nada de novo, o vereador ficou assim, o prefeito aquela vez, como eu comentei aqui, né? Falou que o pessoal viria, mas até agora também não se manifestou mais. Pois é, eu acho até impressionante, porque isso aí, essa aparelhagem daí, por que isso não é instalado? Esse vereador Adilson quer falar? Para mim eu não sei, mas acho que está pegando, né? Pois é, isso que eu queria saber. Não, mas está pegando, que já tem, atrasado, estão acessando, adotando aqueles celulares que tem aí, já pega a RBA e tudo. Canal 10, é só que talvez não está pegando tanto em lugares com nitidez. Mas está pegando muito bem já. Já foi até falado pelo pessoal do Taiazinho, aquele seu Wozniak, que já veio dar os parabéns, que agora tem uma TV local e muitas pessoas estão falando. Só que muitos também tem que colocar a anteninha, né? Mas já está funcionando. Até pelo meu... Eu não botei lá em casa, mas o meu PA pega no celular dele já da RBA. Eu acho que essas coisas, até devo dizer o seguinte, quando acontece, a gente deveria ser comunicado disso, né? Porque fica até chato. Porque eu estou falando aqui nessa tribuna porque alguém me cobrou semana passada. E eu, como não assisto televisão, trabalho à noite, 3 turnos, né? Eu também não acompanho, né? Porque televisão, para mim, na minha casa, não precisaria existir. A gente é muito atarefado, não tem tempo de assistir televisão, né? Então, sinceramente, para mim é uma surpresa. A gente fica até constrangido, porque essas coisas, quando acontecem, eu acho que, né, senhor presidente, deveria cobrar do executivo, né? Para que mande para cá um comunicado informando, então, dessas indicações, né? No momento oportuno, né? Para que a gente não faça um papel, de repente, de idiota, né? Como estou vendo aí que estou passando por isso, né? Então fica chato realmente. Foi um pedido que saiu daqui, eu acho que aqui deve ser chegado. No momento que se instala, que realmente se passe aqui uma informação, né? Porque nós somos companheiros em tantos momentos aí de aprovação de leis e quebra-galho e tal. Acho que nós merecemos esse reconhecimento, né? De nos informar, então, a partir do momento que realmente foi consagrado, né? Isso não custa nada, só uma folha de papel, um ofício, né? É tão fácil, tão simples, né? Para que, de repente, um secretário da administração, alguém possa estar fazendo isso e a gente poder estar informando a população. Eu acho que falta um pouco, então, de comunicação nesse sentido. Obrigado. Continua a palavra livre, vereador Marcos.
Eu quero dar os parabéns para a presidente da Câmara, o primeiro secretário, o senhor Adir, os demais vereadores, e o ex-vereador Vaninha, que sabe o futuro vereador também. Então, agradecer a presença aqui. Eu só queria dar os parabéns também para as meninas do vôlei, que foram em Itaió sábado, ficaram em 4º lugar. Tentaram o 3º lugar, mas não conseguiram, mas em 4º lugar ficaram, então eles foram representar o município. Até a funcionária Luciana participa do vôlei também. Então, isso é o vôlei da região. Então, já foi bem representado no Rio do Campo, que ficaram em 4º lugar. E agradecer também a todos que vieram votar no Conselho Titular ontem, que correu tudo normal, deu povo bastante, então participaram. Parecia ter uma votação de deputado e governador, que tinha bastante pessoal participando. Também agradecer ao pessoal que estão participando agora das Olimpíadas, que está indo bastante gente participar, então é muito importante estar participando, e quem não participou ainda, vão participar para ver que está indo muito pessoal. Então, e agradecer mais uma vez a presença do ex-vereador e convidar para ele vir na próxima de novo. Então, muito obrigado a todos. Continua a palavra livre. Vereador Rodrigo. Cumprimentar a presidente, vereadora Fátima, companheiros vereadores, companheiro Vaninho. A gente só vem até essa tribuna aí também parabenizar o executivo pela questão da Olimpíadas. Então, isso, acho que na pessoa do Kardec, né, foi a pessoa que mais se esforçou aí para estar realizando essa Olimpíadas. Então, todos os coordenadores de bairros que estão ajudando o Kardec a tocar esse processo aí, esse grande, é um evento, uma grande festa para o município, porque a gente participou na abertura, participando lá, vimos como o pessoal gosta do esporte e vão lá mesmo por gostar e participar, né? Então, é uma festa bonita para o município, então a gente vê assim que, quem sabe nos próximos anos consegue realizar um pouco antes. Nós temos que cobrar isso do executivo, porque o pessoal do interior, principalmente agora, começa a época de lavoura, então fica bem complicado, né? Onde várias comunidades não estão participando. Um dos motivos é esse, né? Então a lavoura agora vai ficar bem pesado para o pessoal, então às vezes não estão participando por esse motivo. Então a gente vê se conseguir realizar, né, um pouco mais aí, pouco antes, no período de inverno. Então, uma cobrança aí que nós temos que estar para melhorar. Acho que isso vai ser para melhorar e para todas as comunidades poderem estar participando. Também a gente agora, como está no período eleitoral, acho que todo mundo quer ver o município ir bem e crescer. Acho que a gente tem que pensar em, independente de sigla partidária, pensar no crescimento do município. Então, eu acho que a gente tem que olhar para trás também, assim, ver a questão dos deputados aí que assumiram o compromisso com o município, que tiraram voto no município, porque deputado federal hoje, em torno de 11, 12 milhões de emenda por ano, é bastante emenda, então os deputados podem estar destinando as emendas para o nosso município. Então, a gente só vem colocar, tipo, as emendas aí que os nossos deputados do partido assumiram conosco e que cumpriram, né? Então, a gente conseguiu, através do deputado Carlito, 150 mil para fazer 2 ruas, deputado Vinhati, 100 mil que está empenhado para a compra de implementos agrícolas, e da senadora Ideli, 252 mil para um caminhão traçado. Isso passa de 500 mil reais aí, dos deputados do PT e senador Ideli, nessa última gestão aí que veio para o município. Então, esse é um compromisso que também está vindo. Acho que cada deputado, cada partido pode estar... eu acho que todos os partidos trouxeram recursos, isso é importante, e agora nós temos que assumir um compromisso com eles, né? Quando a gente vai trabalhar, assumir um compromisso para estar trazendo mais recursos para o município. Então, independente de partido, a gente fez um relato aqui do que veio, mas todo partido trouxe, com certeza, né? Todo partido trouxe recursos para o município. E agora é a hora de nós firmar o compromisso para trazer mais recursos aí para o nosso município, para o nosso município se desenvolver. Então a gente só vem comentar sobre isso também. Então, agradecer a presença do Vaninho, convidar que sempre compareça nas sessões, aí é importante, né, a presença da população, e acho que a nossa próxima sessão é quinta-feira, né? Segunda que vem não tem novamente. Obrigado.
Continua a palavra livre. Vereador Alex. Boa noite, senhora presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, ex-vereador Ivaninho Fernandes presente. Também só queria parabenizar o pessoal que está fazendo a organização da Olibairros, né? E também dizer que com certeza não sou sabedor dessa promessa do seu João, mas se ele fez a promessa, com certeza eu vou estar lembrando dele. E acho que até, né, não seria viável, em últimos casos, calçar, né, sendo até pelo fato que se ele passa muito carreta carregada de pinheiro e barro, não sei se o calçamento vai aguentar esse peso todo, né, mas com certeza eu vou estar lembrando ele. Se ele não conseguir esse ano, que eu acho que é muito difícil esse mandato ele conseguir, eu vou estar, com certeza vai estar deixando o sucessor lá representando o lugar dele, e eu vou estar pedindo essa promessa, se ele fez, eu vou estar com certeza lembrando ele e estar tentando trazer esse asfalto aí até no cemitério, né? Então seria isso. Obrigado. Continua a palavra livre. Vereadora Dilson. Saudação então ao presidente dessa casa, Fátima, ao primeiro vice-presidente, senhor Marcos Zenck, nobres vereadores, meu amigo Ivânio, também já fez parte dessa casa, já deixou seus trabalhos também perante a população. Seja bem-vindo, Ivânio. Falar aqui um pouquinho dessa questão um pouquinho para vocês, do Conselho Municipal de Educação, que eu faço parte, que também está em pleito, vereador Sena, a situação que você levantou, que nós discutimos muito nessa situação com o professor e a preocupação, mas um dos objetivos maiores que a gente estava preocupado era a questão do inchaço, né, das nossas crianças do nosso município, que às vezes passa despercebido, a gente só fala em escolas maiores e esquece dos nossos centros educacionais. E ele está cheio. E daí nós agora tivemos então aí junto com o prefeito, e foi locado hoje aquela casa que é da dona Anitta, ali a mãe da Branca, então para que pudesse ajudar a socorrer um pouco essas crianças. Se nós olharmos a situação da creche, hoje está se construindo lá, mas desde que começou a construção não teve mais uma criança que brincou fora. Professores e as crianças estão dentro daquela sala inchada o dia inteiro, que é um desconforto total. Então a preocupação disso do Conselho foi já de imediato, né, aliviar isso. Então foi onde que a gente alugou essa casa da dona Anitta, depois acho que ela até saiu no final de semana agora dali, vai ser feita uma avaliação num todo, uma casa bastante grande, tem um pátio enorme nos fundos, tem 2 banheiros, para atender pelo menos umas 40 crianças, para ajudar. E dizer também que não é só por isso, tem mais, talvez tenha um desconforto até das próprias mães. Tem mães que elas estão levando os filhos e estão em casa. Muitas delas sem ocupação, que podiam estar com a criança. E tirando vaga de outra mãe que está necessitando, nós sabemos de 18 crianças que estão fora, que a mãe está necessitando de trabalho, que precisa trabalhar e não quer onde deixar o filho. Então, por isso também nós temos uma preocupação aí do Conselho junto à administração para que locasse o mais rápido para poder atender essas mães também que façam o seu trabalho e os seus filhos sejam em boas mãos junto com os professores aprendendo. Então, se a gente pede, se alguém souber também que converse com as mães, porque vocês sabem que tem mães que só levam a criança lá para ficar o dia inteiro, às vezes em casa, deixa o dia inteiro lá. Então, essas coisas, se vocês souber e que der alguma revolta, o Conselho vai atribuir, vai ter cortes. Então, assim, a ideia é cortar. Vai ser chamada a mãe, vai ser falado, o seu filho pode ficar em casa com você, então não deixa de vir e trazer aqui, né, pelo menos para dar espaço para outra mãe. Então, se vocês souberem isso, alguém questionar, é por causa dessa situação. Eu acho que mais do que justo. Vereador Alex? Vereador, disso permite. Eu acho que
isso aí caberia ao pessoal do conselho, ao pessoal do jardim, estar fazendo uma avaliação, né? Porque eles conhecem todas as mães que estão aí no colégio. E eles sabem quem trabalha e quem não trabalha. Então acho que caberia a eles, tá vendo? E tá cortando. Se estão levando a criança e não estão trabalhando, e estão deixando quem precisa de lado, eu acho que primeiro vão botar quem precisa. Depois, sobrar vaga, eu acho que... Uma espécie de triagem, né? Uma espécie de triagem. Mas é em cima disso, vereador, então, que a gente vai ser através dessas pessoas que tem os cadastros, que as professores, a diretora lá, é através desse sistema. Só que eu só estou avisando que vai dar, talvez, na hora que está para frente, vocês entenderem o porquê que está sendo feito isso. Vereador Luciano? Com relação a isso, eu acho que é justo, né, fazer esse enxugamento, né, mas só tem que ter um pouquinho de cuidado com relação à questão legal, né? Que daqui a pouco, de repente, como a lei determina a obrigatoriedade, de repente para não bater de confronto com a legislação, né? Acho que é justo, enquanto não tem estrutura, acho que é bom fazer isso, né? Mas de uma forma amigável, conversando e tal, para que não haja, de repente, revolta, né? Porque imagino eu que se alguém contestar é complicado, né? Esse dado aí. Com certeza, né? Mas só que vai ser justificado, explicado, né? Vai ter essa parte, né? Vai ser começado, é o primeiro passo, né? Mas tem que ser feito, alguém tem que tomar uma decisão, né? E outra questão também, vereador, sendo a questão do... Até pedimos, né? Mandamos o ofício ao prefeito e ao Darcy, que é o negócio da tributação, que ele consegue ali, que é o contador lá da prefeitura. Nós pedimos para que faça um impacto para nós, mandarmos para nós de quanto que seria para aumentar a questão do salário do professor, né, que é nível federal, que está em 1.024, que já está mais do que isso. Então, para ver quanto é que o município teria de déficit e tal, se tem como ele comportar isso, sem alertar direto aos professores. Então, o Conselho pediu isso primeiro, para ver o impacto que vai acontecer, para depois nós vir questionar aqui e começar a discutir essa situação. É que, na verdade, o seguinte, vereador, se me permite, é que a gente talvez cometeu uma falha aqui na Câmara, um pouco, eu sempre digo assim, talvez um pouco por falta de tempo, porque o projeto ele chegou aqui na casa mesmo, em si, para nós fazermos o nosso estudo, e logo em seguida já veio a pressão dos funcionários, a gente acaba votando isso muito rapidamente, né? Mas essa questão da urgência que eu falo, ela já existia, esse que é o grande problema, né? O descontentamento dos funcionários é nesse sentido, que já existia e depois, com essa nova lei, esse novo plano de cargos e salários, foi tirado. Então, o que elas reclamam é isso aí. Então, quer dizer, é complicado, é aquilo que já tinha direito, já estava recebendo mês a mês, com a vinda desse novo plano, foi tirado. Então, veja assim, de repente nós teríamos que ver com o Executivo, fazer uma emenda, alguma coisa para repor, pelo menos aquilo que já existia nesse sentido, né? É claro que elas ganharam um pouco a mais e tal, né? Mas daí essa parte ali, hoje, antes de elas pegarem uma licença, elas ganhavam, no plano antigo, né? Hoje, no plano novo, infelizmente, é diferente do Estado, nós ganhamos também, quando nós pegamos licença tranquilamente, a regência ganha, elas também ganhavam, né? E hoje não ganham mais que o plano novo, né? Então essa é a alegação, né? Que a gente falhou um pouco nesse sentido, porque eu vejo assim, a gente sempre acontece alguma coisa, mas nada que a gente não possa ajustar também, né? Fazer uma correção nessa questão. Obrigado. Então, aquilo que eu falei, se tiver como fazer essa questão desse aumento e o impacto é favorecido, com certeza a gente vai trazer isso para vocês, para que a gente consiga discutirmos juntos. Outra coisa é aquilo que o vereador Seno tocou aqui no assunto. Eu já não fiz mais indicação, até porque desse motivo de a gente não ficar sabendo se foi feito ou não. Porque a gente também não precisa estar correndo atrás de tudo. Mas eu acho que é uma questão de cada 30 dias voltar a essa Casa Legislativa, presidente, como a gente faz indicação e manda, eu acho que pelo menos em 30 dias devia ter um retorno daquilo que foi feito. Que mostrasse para nós aqui, pelo menos por cada secretaria. Então, se a indicação ela é destinada ao DMR, então, a contar daquele dia que foi entregue da sessão, eu teria 30 dias para mandar de volta, se ele tem feito ou não. É lógico que uma indicação não tem por obrigação, mas pelo menos um respeito, que a gente também está pedindo pelo cidadão que está lá esperando. Eu acho nada mais justo que um secretário, tiver um representante, que ficasse cuidando dessas situações aí, dessas indicações. Eu acho que era uma situação de a gente criar isso aqui e que mandasse aí para o prefeito para que avaliasse essa possibilidade. Eu acho que ia deixar
nós mais contentes a respeito disso, né, vereador Sênio? É um atributo que eu faço junto aí. E a questão das Olimbárias, eu acho que estão de parabéns num todo, e não só a administração, né, num todo. Eu acho que quem está fazendo acontecer, vereador Antônio Carlos, talvez é pouco, mas eu acho que talvez a Olimbários, quem faz acontecer ficar grande, já teve maiores antes, são umas pessoas mesmo. Não é a administração que vai fazer crescer uma Olimbários, não. São as pessoas. Eu não fui na abertura, mas me contaram que foi um exemplo de tanta gente que estava procurando isso. Como eu falei com a vereadora Fátima antes, Salete é conhecido como o torneio das famílias, né, que é grande conhecer. E aqui nós podemos criar nosso esporte essas Olimbárias, que não é todo município que tem isso. E isso aqui vai ficar uma tradição, se continuar da forma bonita e tal. Eu acho que envolve as famílias. A gente fala no esporte, mas é as famílias que estão ali. E a gente precisa conciliar isso junto. Eu acho que, sempre eu falo, outra vez já questionei, que o esporte tem que ter mais dinheiro para dar essas atribuições para a sociedade. E eles são merecedores disso. Porque cada um gosta de um tipo de esporte. Lógico, tem gente que não vai poder competir no quadro geral, tipo de uma soma geral, para ficar campeã. Não vai competir com uma Rio Valdre da vida, uma Santa Maria. Mas eles vêm para participar, pelo menos em alguns esportes, para dizer que estão fazendo parte da família Rio Campeã. Então acho que é isso que a gente tem que enaltecer. Eu já vi muitos dizer, mas vocês são fracos, são aquilo. E eu já tento reverter, dizer, poxa, deixa eles participar, já estão vindo. Não é bonito vir participar alguém com nós? Lembra que tem hoje que existe que o Guanabara é o mais forte, por exemplo, em Barça, né? Mas deixa vir as outras comunidades participar junto, como eles estão vindo. Né? E a gente, às vezes, já escuta críticas dizer, não, mas é só isso, nós vamos ficar campeão, não sei o quê. Mas não é assim que tem que ver num todo. Se ele participa só de uma categoria, é porque eles têm só isso para apresentar. A comunidade não tem tanto para oferecer. Então, acho que a gente também tem que usar esse desconforto para que favoreça a todos. Eu até conversei com o prefeito hoje, ele até disse assim, eu sempre fui a favor das Olimbárias, sempre queria que acontecesse. Ele mesmo falou isso. Talvez assim, as pessoas que estavam liderando à frente, né, de uma secretaria de esporte, assim, não tinham o interesse, não faziam acontecer. Ele citou o nome, o Renildo achou que era um grande cara para acontecer as questões e ficou frio no esporte. E ele nunca disse que não era para fazer. A gente faz com pouco dinheiro, nós disponibilizamos quanto? 10 mil aqui? Isso não é nada. E vai acontecer uma grande Olimbárias, pode ter certeza. Então aí deixo essas palavras, presidente. Obrigado aí pela atenção. Continua a palavra livre. Bem, nesse momento, então, eu repasso a presidência ao vice, o vereador Marcos, para que eu possa fazer o uso da mesa. Com a palavra, a vereadora Fátima. Quero cumprimentar o presidente, o vereador Marcos, os demais vereadores, o ex-vereador Vaninho. Só para complementar, né, a questão da competição na Olimbários. É uma competição saudável, é uma competição que faz as pessoas se unirem e traz a integração. A questão de bairro mais forte, bairro menos forte, vamos dizer assim, também até uma questão de oportunidade. Com certeza que os bairros aqui do centro serão mais fortes, até porque eles têm um ginásio no qual eles podem estar praticando esporte com relação a Santa Maria, em relação ao Rio Valdre, até mesmo ao Taialzinho, que até pouco tempo o ginásio estava parado com problemas. Mas não é essa a questão. A grande questão é que a Olimbários serve, de fato, para estar reunindo o povo, para estar fazendo mais amizades, para estar trazendo o conhecimento, né, de um bairro e de outro, os moradores terem essa integração entre os bairros, como eu falei lá na solenidade, entre os bairros e entre as próprias pessoas do mesmo bairro que às vezes nem tinham tanto contato. Esse é um evento esportivo que traz essa oportunidade para as pessoas, para estarem se conhecendo, para estarem fazendo novas amizades entre os próprios bairros, como também entre os bairros. Outra coisa que eu acho assim interessante, o prefeito até diz, como falou o vereador Adilson, que era a pessoa que estava de frente, concordo. Mas eu fui uma das pessoas que várias vezes fui falar com ele, fui cobrar dele que ele então colocasse outra pessoa no lugar. Então demorou também um pouquinho para tomar uma atitude. Não seria, eu acho que só culpa da pessoa que estava lá de frente, com certeza é culpa, não teve iniciativa de fazer, como o prefeito disse. Mas também o prefeito então deveria já ter colocado outra pessoa no lugar antes.
Mas, enfim, o bom é que foi feito, que foi tomada uma atitude, que esse ano a gente aprovou aqui, achamos pouco a quantia que veio para fazer as em bairros, mas a gente viu também que é com pouco dinheiro que a gente pode fazer uma grande festa com a participação da população. E é verdade que quem faz a festa é a população, não precisa ter grande quantidade de dinheiro. A gente teve um exemplo disso lá no Rio Azul. Parabenizar aqui o vereador Alemão, fez uma belíssima festa, uma festa que, a princípio, o Alemão é uma crítica construtiva. Parabéns para vocês, da comunidade que tiver iniciativa, mas eu acho que essa festa até deveria ser centralizada aqui no módulo, porque, na verdade, não é só o Rio Azul que produz arroz, a gente tem várias comunidades do município que faz isso. E essa festa, então, eu acho que ela até deveria acontecer aqui no centro, aqui no módulo esportivo. Ficaria mais fácil para as comunidades mais distantes estarem participando e tudo mais. Parabéns para ti, parabéns para a tua comunidade que tiveram essa iniciativa, meteram a cara, foram lá e fizeram. É isso daí mesmo, não tem que ter medo de encarar as coisas. Foi uma grande festa, uma festa muito bonita, com uma participação maciça da população. A gente viu o pessoal até de comunidades distantes, como do Rio da Prata, tinha bastante gente lá. Então, assim, olha, foi muito boa a festa realizada lá. E mais uma vez provou que é a união das pessoas que faz a festa ser grande. Parabéns para você e para a tua comunidade. Eu acho que seria isso, só também, né, deixar aqui avisado que a próxima sessão, como já falou o vereador Rodrigo, será na quinta-feira, às 5h30. Uma boa noite a todos. Devolvo a presidência à vereadora Fátima. Mais nada a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 28ª sessão ordinária do dia 20 de setembro de 2010.